Em 1888, Londres era uma metrópole em crescimento, mas também uma cidade de contrastes profundos. Enquanto partes centrais prosperavam, bairros como Whitechapel, no leste da cidade, eram marcados por pobreza, habitações precárias e vida difícil. Nessas ruas viviam pessoas em situação vulnerável, sem proteção social, desempregadas ou trabalhando informalmente. Muitas tentavam sobreviver por meio de prostituição, já que as opções eram mínimas. A primeira das chamadas vítimas canônicas foi Mary Ann Polly Nichols, encontrada morta na madrugada de 31 de agosto de 1888, em Bucks Row, Whitechapel. Seu corpo foi descoberto com cortes profundos no pescoço e no abdômen, sinais de ataque brutal típicos daquele período. Poucos dias depois, Annie Chapman foi encontrada morta num quintal em Hanbury Street. Em seguida, naquela mesma madrugada de 30 de setembro, duas vítimas foram mortas na sequência: Elizabeth Stride e Catherine Eddowes. Stride pode ter sido interrompida durante o ataque, mas Eddowes foi morta com mutilações mais intensas. Por fim, em 9 de novembro de 1888, Mary Jane Kelly foi morta dentro de seu quarto, em um dos assassinatos mais horríveis. Seu corpo foi encontrado completamente mutilado. Ao longo dos anos, muitas teorias surgiram para tentar explicar quem foi Jack, o estripador, de médicos a açougueiros, de artistas a nobres, mas nenhuma foi comprovada. Entre os suspeitos mais citados está Aaron Kosminski, um barbeiro polonês que viveu no East End, frequentemente apontado nas teorias modernas, e mesmo testes de DNA em um lenço encontrado com uma das vítimas, Catherine Eddowes, sugerem uma ligação controversa com ele, embora muitos especialistas mantenham ceticismo sobre os métodos e validade dessas provas. Até hoje, a identidade de Jack permanece não verificada oficialmente e isso alimenta o fascínio por casos sem solução. Durante a investigação, a imprensa da época começou a receber cartas supostamente escritas pelo assassino, algumas delas com o pseudônimo Jack the Ripper, e isso ajudou a catapultar o caso para além da polícia, transformando-o em um dos primeiros crimes verdadeiramente sensacionais da imprensa moderna. A mídia da época muitas vezes misturava fatos e exageros, alimentando a fama do assassino e deixando o público mais intrigado do que informado. O que começou como uma sequência de crimes brutais, agora faz parte da cultura popular, com tours guiados por Whitechapel, museus dedicados ao caso e até produtos comerciais. Alguns moradores se sentem desconfortáveis com esse turismo de crime, que transforma tragédias humanas em entretenimento, levantando questões sobre como lembramos o passado sem glorificar o sofrimento real. Esse legado mostra que a história do Ripper não é apenas um crime antigo. É um exemplo de como o tempo pode transformar verdades assustadoras em narrativas que nos fascinam e nos incomodam ao mesmo tempo. Jack, o estripador, nunca foi capturado. Ele não foi apenas um assassino de um bairro pobre de Londres. Ele virou símbolo de mistério, medo e das falhas de uma sociedade e das instituições da época. Talvez nunca saibamos sua identidade verdadeira, mas o que as histórias das pessoas envolvidas, das vítimas e dos efeitos duradouros nos ensinam é que alguns ecos do passado nunca desaparecem totalmente.